Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. Olha, você tem uma ideia e não sabe como colocá-la em prática? Ou você é um empresário, está tendo dificuldades aí com os funcionários? E você que é estudante, já decidiu qual profissão escolher? Olha, todos esses temas são assuntos aqui do nosso programa, que a gente está sempre discutindo com empresários, com professores, com recém-formados, com estudantes, para auxiliar você na sua carreira a ter o seu sucesso profissional, tanto quanto funcionário, também como empresário. E nós queremos aqui deixar claro que, além de estarmos ao vivo aqui hoje para você, nós estamos também pela internet e também somos retransmitidos por todos os canais da ACESP, inclusive para a TV aberta, canal 9 da NET, na capital, em São Paulo. Vamos então ao nosso primeiro assunto. Nós fomos até uma indústria farmacêutica para saber quais os desafios dessa indústria e saber também quais profissões existem lá. Vamos acompanhar então a reportagem de Leonardo Andrade. Misturar substâncias químicas com cheiros, cores e reações diferentes em tubos de ensaio de vários tamanhos. Parece até travessura de cientista maluco, mas na vida real é uma atividade muito séria que faz parte do dia a dia dos profissionais de farmácia. Cuida do registro de todo medicamento ou de produto para a saúde na Agência de Vigilância Sanitária, na Anvisa, né? Então, todo produto para poder ir para o mercado, ele precisa cumprir vários requisitos, várias exigências da legislação sanitária brasileira para ele poder ser comercializado. A área farmacêutica, né, a área de atuação do farmacêutico, ela é bem ampla. Ela tem desde o farmacêutico que pode atuar no balcão, né, com a dispensação de medicamentos, tudo, então lida direto com o cliente, ao farmacêutico que atua no laboratório, de análises, tudo, e também o farmacêutico que atua na parte mais burocrática, que é essa área do regulatório que eu atuo hoje em dia. Ana Cristina descobriu a vocação pela área assim que começou a trabalhar com o seu pai em uma farmácia, mas foi na faculdade que ela se identificou com a área industrial. Eu sou responsável pela aprovação e reprovação de todos os materiais que serão utilizados na fabricação dos medicamentos, bem como dos produtos em todas as etapas do processo até o produto final que chega aos nossos clientes. Desde a minha infância, eu acompanhei o meu pai trabalhando na área farmacêutica, em farmácia, e hoje eu estou numa empresa na área industrial, uma empresa grande, uma empresa que faz com que os funcionários fiquem satisfeitos em trabalhar nela. João é farmacêutico responsável desta indústria. Sua função é comprar matérias-primas para a produção de medicamentos até a etapa final de embalagem e expedição dos produtos. Mas para alcançar esse cargo, ele teve que ralar muito. Trabalho na indústria farmacêutica há 12 anos. Recebi uma proposta de vaga na época para ser chefe de garantia da qualidade na JP. Fiz o processo seletivo, fui aprovado, estou na empresa há 6 anos. Dentro da empresa, eu iniciei como chefe de garantia da qualidade, fui promovido posteriormente a coordenador, posteriormente a gerente e hoje sou o farmacêutico responsável da empresa. Eu tenho que garantir toda a atualização de boas práticas de fabricação de medicamentos, sou responsável por toda a parte regulatória e por todas as etapas do processo produtivo, garantindo que o nosso produto seja um produto com qualidade, com segurança e com eficácia. Uma indústria farmacêutica com quase 50 anos no mercado. Aqui, 500 colaboradores trabalham diariamente para produzir medicamentos que serão distribuídos por 40 países pelo mundo. Não é só o farmacêutico que encontra espaço em uma indústria. Tem até química com doutorado atuando na área de logística. Eu sou química de formação com atribuições tecnológicas pela USP. Fiz o doutorado em química e pós-doutorado pelo Hemocentro. E eu estou aqui há 3 anos, sendo que 2 anos eu fui bolsista. O ano passado eu fui contratada como coordenadora de tecnologia. E em abril desse ano eu fui convidada a vir para cá, para a área da logística. Como química eu consigo atuar não deixando os produtos e as matérias-primas serem misturadas. Quando sai daqui eu não posso deixar que um produto seja carregado num caminhão que está com algum cheiro, algum resíduo químico, óleo diesel, qualquer produto dessa espécie eu não posso deixar que ele saia daqui. A oportunidade surgiu inclusive para quem trabalhou como estagiária. Ela garantiu emprego no departamento comercial e foi contratada como assistente administrativa de vendas. Eu auxilio os representantes, né, no nosso sistema, eles como são representantes externos,
Eu sou o braço direito deles aqui dentro da empresa, né? Faço acompanhamento de pedidos, acompanhamento deles, se a mercadoria deles saiu ou não. E se eles precisarem de cotação, falar com o cliente, resolver problema com transportadora, é tudo comigo que eles procuram. Mas para trabalhar em uma indústria farmacêutica, antes é preciso passar pelo recrutamento e seleção de um profissional de RH. Cuido de todo o processo seletivo, toda a parte de folha de pagamento, a parte organizacional também da empresa com todos os funcionários. O principal desafio é lidar com cada funcionário, né? Para cada funcionário é um perfil diferente, é um jeito que você tem que lidar com cada um, então esse é o principal desafio. E sem contar que a gente não tem uma rotina, né? Cada dia é um novo desafio. Independente se a oportunidade estiver nos laboratórios, expedição, logística, departamento comercial ou até na área de recursos humanos, o importante é estar realizado profissionalmente. O que me dá orgulho é sempre ter uma melhoria contínua do produto dentro da empresa. O produto está sempre acompanhando as novas exigências, né, da Anvisa ou do mercado mesmo. Então, quando a gente consegue isso, está sempre melhorando o produto e oferecendo um produto de qualidade para o nosso consumidor, isso me orgulha bastante. Quando eu vejo meu nome estampado como farmacêutico responsável em uma embalagem, eu me sinto totalmente satisfeito de poder ter conseguido chegar onde eu cheguei através do meu trabalho, da minha conscientização e do meu caráter. Olha que interessante, né? E muitas outras profissões convivem também dentro da empresa, na indústria, no caso, né? E o mais interessante é saber que esta indústria exporta, né, para cerca de 40 países, como foi colocado na matéria. E aí o desafio, nós vamos perguntar então, né, o que lá fora está exigindo da nossa mão de obra aqui dentro, que a gente tem que ser muito bom para atender o mercado lá fora. Para falar sobre esse assunto e continuar conosco aqui, falando mais da empresa da indústria farmacêutica, temos aqui o presidente executivo, André Alimeri. Boa noite, André, seja bem-vindo. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, tudo bem. Olha, primeira pergunta é justamente essa, né? O que os nossos profissionais têm que ter para prezar justamente vocês conseguirem estar lá fora também, que tem um mercado mais exigente que o nosso? Bom, como a gente pôde perceber na matéria, que foi bem legal, os profissionais têm que gostar daquilo que fazem, né? Então, isso eu fiquei bastante contente que eu vi todos os profissionais que deram a entrevista ali, fazem com muita dedicação, né? Ou seja, tiveram um diploma, né, e querem pegar esse diploma e exercer bem o seu ofício, a sua profissão, né? Então, eu acho que o principal é isso, as pessoas saberem o que quer, né, buscar aquela profissão, tá? E dentro de uma empresa como o caso, que foi a matéria colocou, dedicar-se bastante. Isso, é até emocionante, né? Como sem sendo dúvida presidente alguma. da empresa, perceber isso, né? Eu gostei demais. André, essa é uma empresa que começou com o teu pai, não é Sim. isso? E vocês são quantos filhos? Na realidade, meu pai começou a empresa com sócios, tá? Ele tinha um cunhado também, que ficou sócio dele, né? Ou seja, a gente sempre foi uma sociedade, tá? O meu pai tem 4 filhos, né? Eu estou como presidente da JP e da Olidef. Meu irmão Eduardo, ele é diretor da Olidef, que é uma empresa coligada que fabrica equipamentos médicos hospitalares para neonatologia e que exporta, sim, para 40 países, né? E tenho uma irmã e tenho também eu tenho um irmão que não está na sociedade e tenho um primo que está na sociedade também. Olha bem, é um desafio muito grande para as empresas a questão da família. Ter sócio já é difícil e ter sócio na família é um outro desafio. Qual o recado, qual a dica que você dá para isso estar dando certo? A empresa tem quase 50 anos, Sim. né? Está dando certo há tanto tempo. Sim, é uma empresa que tem 48 anos, ou seja, tem uma história toda. Essa questão de família e sociedade, eu acho que você tem que ter princípios, tá? Dificuldades muitas vezes podem ter acontecido, né? No meu caso, eu tenho assim uma satisfação muito grande porque eu tenho a consideração, a confiança dos meus sócios, sim? Então isso é muito importante. E eu aprendi também, se você tem sócio, você não é dono, tá? Então você tem que seguir regras estabelecidas pela sociedade, tá?
Fazendo dessa maneira, a gente facilita muito a operação da empresa e a relação societária com todos. Tá, mas como conseguir essa confiança? Eles, na verdade, deixaram que você fosse presidente, né? Cuidasse. Como é que você conquistou? Porque, na verdade, em muitas empresas isso não acontece. Olha, eu também posso, eu sei mais que você, eu consigo. Principalmente numa empresa quando é 50%, 50%, isso é muito difícil. Como é que você conseguiu isso? Eu acho que para ajudar as pessoas que estão nos assistindo, que podem estar em desafio parecido. Bom, a minha história com a JP, ela é bastante antiga. Quando eu era menino ainda, adolescente, eu gostava muito de acompanhar meu pai, a empresa, né? Então eu participava muito das reuniões como ouvinte, né? Então eu gostava de ficar, sabe ou não, ouvindo muito os acontecimentos, né? As reuniões de vendas, as reuniões estratégicas, assim por diante. Eu entrei na empresa há 23 anos, tá? E como presidente da empresa estou há 17. Realmente não caiu, né? Foi uma coisa conquistada juntamente com todos que ali estavam, né? E acabou que eu me tornei o presidente, creio eu que por mérito. Nunca tentaram te tirar? Não. Não? Então está fazendo o serviço direito, então. É isso que está acontecendo. Sem dúvida. Voltando para a empresa agora, uma indústria farmacêutica no caso, de quanto a quanto variam os salários? Você tem o piso salarial, na JP o piso salarial é R$ 1.300, mas todos os benefícios que temos lá, né? Mas numa indústria no geral, uma indústria farmacêutica vai no piso você tem um e piso, chega até aí onde? você tem cargos de supervisor, coordenador, gerente, diretor, que pode variar aí de 4, 5 mil reais, 8, 10 mil reais, entendeu? Varia muito, Varia da do competência cargo, dele sem também dúvida. e do cargo dele Sem também. dúvida. Você, empresário há muito tempo, como você colocou, 23 anos, já passou por muitos momentos difíceis no país também, crises internacionais, crises internas. Qual que é o desafio maior hoje? É lidar com gente ou é pagar o custo Brasil hoje para o empresário? Tá. Essa questão de lidar com gente, eu fico muito contente quando eu vejo, né, que nós temos 500 funcionários diretos, né, com bons salários, né, com dedicação. Agora, o Brasil é um país muito hostil para se investir, né? Então, hoje, o custo do Brasil é alto. Tá? Custo Brasil, para quem ainda não entende essa questão, são os altos impostos que nós pagamos. Você tem a alta carga tributária, tributação sobre a folha, né? Você tem a questão da infraestrutura no Brasil, ou seja, a gente pode colocar como o custo do Brasil. Com custo também, o que você certo. Perde nesse transporte, Não tenha dúvida. estradas e tudo mais. E os órgãos de fiscalização, muitas vezes, eles tratam o empresário, a empresa, o dirigente como bandido. Isso é um absurdo, a gente tem que falar isso, entendeu? E é algo que tem que mudar, porque é o empresas empresário são que dá geradoras, emprego, é o sem empresário que consegue fazer, inclusive hoje, com a crise que nós temos no Brasil, se não fosse o empresariado ajudando nesse Tem sentido... um pouco de, tipo assim, você é culpado até que você prove que você é inocente, ao contrário, entendeu? Infelizmente é assim que acontece. Nós temos, por exemplo, na questão de contratação, deveria ser uma facilitação de você contratar pessoas, profissionais, para irem trabalhar. É muito importante isso. Mas a questão da justiça do trabalho é muito difícil, né? Na justiça do trabalho é uma legislação que atrapalha muito. Atravanca. Né? Atravanca. Né? E que é diferente... Algumas coisas, ou seja, você tem a combinação com o funcionário, com o profissional, e aí muitas vezes você vai na justiça do trabalho e é uma mentirada total. Né? Isso deveria ser mais visto, né? E é então, diferente, inclusive, de países desenvolvidos, própria Austrália, dúvida, Estados Unidos, né? Onde tem um acordo diferente. Eu li um artigo do Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, advogado sindicalista, uma pessoa insuspeita, né? Que ele estava realçando a questão da litigância da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Eu falava, alguma coisa está errada, que eles são os maiores litigantes. Será que eles fazem tudo errado? Entendeu? Então, a questão da justiça do trabalho deveria ser vista com mais atenção pelos profissionais da área, sabe? As autoridades. As autoridades, Sem né? dúvida. E leis também que podem ser E as leis, alteradas. por exemplo, muitas vezes se confunde, né? Se fala, estamos em campanha eleitoral, fala-se de mudança de legislação, de lei. Na realidade, ninguém quer mudar fundo de garantia, 13º, nada disso. Isso daí é um direito do trabalhador e eu defendo deve ser muito preservado. Todos esses direitos. O que não pode acontecer é a mentirada que acontece na Justiça do Trabalho. Eu acho que, na verdade, o que não pode acontecer é a razão para o mau funcionário e para o mau empresário.
não é? Sem dúvida. Eu acho que havendo justiça e havendo ferramentas para resolver isso é que é o melhor, né? Porque existem maus empresários Sem também, dúvida. existem empresários Esse tem que ser exploradores, penalizado. não é? Lógico. O que nós não podemos generalizar, Sim, sem né? dúvida. Acho que isso aqui que não pode acontecer. André, olha, infelizmente nosso tempo acabou. Acabou o papo já? tá bom, passou Poxa muito vida. rápido, né? Mas muito obrigada, tá bom, pela tua entrevista. Com certeza vamos te chamar mais vezes para a Eu gente que estar agradeço. discutindo aqui Tá. esse assunto também. Obrigada e boa sorte na tua grande indústria. Obrigado, Silvana, Tá bom? Um prazer. abraço para os teus funcionários também. Um abraço para Muito você. obrigado. A gente agora vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós voltamos aqui ao programa, primeiro querendo agradecer aqui Rosa Maria Gaetani, Paula Lemos, Fátima Oliveira, Thelma Silva, Sara Almeida, Marli Ossi Zacarato, Corina Marqueto, Juliana Pereira, estão todos curtindo a gente pela internet e tem muito mais gente porque não deu tempo da gente falar e pegar todos os nomes, tá bom, gente? E aqui a gente quer dizer aqui que a gente continua abertos para receber as suas perguntas, tá? Nós vamos falar agora sobre a profissão do publicitário. Nós trouxemos aqui gente boa para estar falando sobre esse assunto com vocês. E a gente quer saber deles o que é esse mercado, como é que está esse mercado, o que é de verdade essa profissão. E se você tiver alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 98182-1817. Para quem é de fora de Ribeirão Preto, nós estamos pela internet para o mundo, não é isso? É só colocar o 16 na frente, ok? 16 98182-1817. E também pelo telefone fixo, que é 16 21 11 21 33. Pode participar, pode perguntar, que eles estão aqui para responder, ok? Nós estamos aqui então com os nossos entrevistados, que são Edmo Bernardes. Boa noite, Edmo. Nós estamos também com o Zé Patudisco, o Sérgio Garrido e o Thales Zeviani. Obrigada a vocês pela presença, tá bom? Eu sei que todo mundo é super ocupado e a gente conseguir juntar vocês para estarem falando aqui, mas a causa é justa, nós precisamos de ajudar, auxiliar a quem está em casa querendo decidir por essa profissão, ok? Claro. Queria primeiro começar, Edmo, como é que está o mercado? Tá bom para publicitário? Sempre. A publicidade, ela acompanha o crescimento da humanidade, quer dizer, desde o tocar do sino lá para reunir o povo para a missa na igreja, o primeiro veículo de comunicação, né? Ela vem evoluindo, vem crescendo e vem crescendo com a economia, com a política, com a humanidade. Então, não tem como a publicidade andar para trás.
Mas tem muita gente desempregado, né, Zepa, nessa área. Você que está lá, dono também de uma agência, como é que está chegando a turma agora recém-formada? Preparada nas agências ou não? Bom, essa é uma questão bastante profunda, essa questão da preparação, que ela tem muito a ver com a vocação, com o talento, né? Então, eu costumo dizer que esse talento você descobre ele desde a sua infância. Se você pintava a parede, ou se você escrevia, você era um redator, se você pintava, você é um diretor de arte, você gostava de números, você é vai mais para a área de planejamento, mídia. Então, isso que precisa ficar bastante... eu acho que o jovem ele precisa trazer isso para si, buscar isso dentro dele e trazer para fora. Para quê? Para ser mais vocacional. A publicidade é vocacional. Então não adianta, você quer dizer que não adianta só estudar. Você não forma um publicitário. Ele tem que ter um pouco de dom também, é como isso? você ensinar o Neymar a jogar bola, é impossível. Não que todo mundo tenha ter competência do Neymar, mas tem que ter a vocação. Só que na publicidade você tem várias áreas. Então tem áreas não tão criativas, você tem áreas mais técnicas, então tem lugar para todo mundo sim, mas você precisa ter essa vocação. Você que está dentro da faculdade, você é publicitário e é também professor, não é isso, Sérgio? Exatamente. O que você sente lá dentro, pelo que o Zepa disse, dessa questão do dom? Como é que você encontra lá dentro isso? Você vê gente com dom ou você vê gente esforçada? A gente tem dois modelos, vamos dizer assim. Tem bastante gente com dom, mas sempre é em número menor do que gente esforçada. Dom, né, como o próprio nome diz, né, é uma dádiva recebida, não é todo mundo que tem. Mas, de qualquer forma, complementando um pouco o que o Zepa coloca, o dom vem gradativamente perdendo muito espaço também para a questão do preparo técnico. O preparo técnico para você atuar na área de propaganda é cada vez mais necessário, né? A gente tem o surgimento de mídias novas, a gente tem fenômenos de pulverização de comunicação, a gente tem fenômenos como a globalização, que exigem que o profissional, mesmo com muito dom, ele esteja muito bem informado e consiga, nessa ordem, estar muito bem informado, ser criativo e ter muito bom senso para escolher os caminhos para as marcas, para as histórias das marcas que ele vai contar. Ou seja, não vale ter dom para tocar piano e não treinar no piano também, não é isso? E conhecer os grandes compositores para aprender aquelas notas. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Aprender aquelas notas e também... poder criar suas. Improvisar, né? Ok. Isso também é importante. Estão chegando perguntas aqui e aí a gente já pede para o Thales para responder também. A Gislene Martins, do Jardim Paulista. Assistir TV, ir ao cinema, ler jornais, é importante para o sucesso nessa profissão? Eu acho que é o mínimo. Acho que é o mínimo necessário. Acho que assim, a gente tem que ter um repertório grande, mas tem que ser bom em alguma coisa, complementando o que o Zepa falou. Acho que realmente tem muita, ainda mais hoje, por exemplo, na agência, a gente tem jornalista, a gente tem pessoal formado em letra que tá lá dentro, tem pessoas de outras áreas. A agência hoje acho que ela é muito menos uma agência de publicidade e propaganda, é uma agência de comunicação. Então, assim, interessante isso. Então, na verdade, não é só publicitário. Você tem que ter alguém que faça letras para saber escrever um anúncio, para fazer... Até arqueólogos você tem hoje. A gente tem você tem que ter uma diversidade. Engenheiros que são coordenadores de mídia. Eu tenho um contador que ele é nosso programador. Ele é formado em contabilidade, mas ele é programador. É um dos melhores programadores que eu conheço, de web. Porque, na verdade, ele foi se aperfeiçando, fazendo outros cursos também. Exatamente. E se encontrou lá dentro. A gente tem uma entrada muito grande também da questão do TI, da tecnologia. A tecnologia está se tornando agora um diferencial dentro das agências, né? O padrão criativo, a qualidade criativa foi diferencial durante muito tempo. Nos anos 80, 90, existia um abismo de qualidade entre uma agência de Ribeirão Preto e uma de São Paulo, ou uma de Campinas e uma de São Paulo. Hoje, esse abismo, por esse ponto de vista, está bem rasinho. Então, a tecnologia virou uma grande fonte de inovação para a área de comunicação. Ou seja, uma grande ideia sem Exatamente. Um bom pacote não vai virar. A parte de BI, de Business Intelligence, ela é muito importante hoje, porque o cliente não confia, ele não vai dar o seu dinheiro para um artista simplesmente. Né? Ele realmente vai procurar alguém que entenda do assunto para melhorar o retorno sobre o investimento. Chegou mais uma pergunta aqui. Jonas Carvalho, Ribeirânia. Quem sai da faculdade tem emprego garantido?
Oi, Jonas. Eu vou responder a pergunta do Jonas e complementar o que o Sérgio tinha falado e o Thales. E o Zepa também. Todo mundo pegou. Porque o interessante é esse pessoal que quer entrar no mercado. Esse programa, nós estamos falando para ele, né? Para ele, para quem quer mudar de profissão, para o empresário que quer contratar a gente e não está encontrando, não é? Olha, eu vou te falar uma coisa. A diagnosticada, publicidade, o curso de comunicação, é a segunda opção de todo mundo. A primeira é a administração? Não, quem quer fazer medicina, não deu certo, vou fazer publicidade. Quem quer fazer direito, vou fazer publicidade. Por que você acha que acontece isso? Não sei. Hoje nós temos quantas faculdades em Ribeirão Preto do curso? 9? 4 concursos de propaganda, acho que são... 8 ou 9 outro dia desse que eu contei desse. Quer Quer dizer, como é que você vai desovar no mercado, porque o profissional, além de não ser uma opção de vida dele, o cara tem que, olha, eu tenho dom para medicina, eu tenho dom para direito, eu tenho dom para engenharia, ele vai porque foi. Isso tem uma... E aí não vai virar depois. Eu acho que é uma das profissões mais cotidianas. Então essa é a né? pergunta para o Jonas. A resposta para o Jonas. Todo mundo. Não vai virar, então. Essa pessoa que entrou por acaso, só para fazer o curso, não vai... O que acontece? Não vai. Assim, a parte, até os próximos o Sérgio dá aula, ele fala. Currículos que a gente recebe, né? Eu chego a receber 100 currículos por semana. É muita coisa. Então, o que acontece? Os currículos agora começou a melhorar um pouquinho. Eu batia muito nessa tecla em palestras, porque as pessoas diziam que trabalhavam com criação. Não adianta, é como um médico que chega, eu sou médico. Não, qual é a especialidade dele? É ginecologia, obstetrícia, o que é? Na publicidade é a mesma coisa. Esse jovem tem que sair com 22 anos já sabendo o que ele quer. Se ele chegar com 22 anos na agência, ele, sem saber o que ele quer, ele perdeu tempo. Porque o menino que está lá, antes dele, eu tenho casos assim, não fez a faculdade, está bem mais desenvolvido com ele com cursos técnicos, que é o que o Serginho falou, que é a técnica. Então, isso está muito importante. O envio do currículo, o cara tem que saber o que ele quer fazer, tem que determinar. O médico que faça 6 anos de medicina e vai acabar o curso lá, e agora? Vou me especializar em quê? Vai embora para casa, porque não tem nada no terceiro ano, segundo ano, quarto ano, ele já tem que estar sabendo o que está fazendo. E isso que eles estão falando, quer dizer, a agência de publicidade, ela é multi tudo. Hoje você tem setores da agência que está lá atendendo o telefone e às vezes pegando um computador e fazendo alguma coisa no computador. E como é que a pessoa que não sabe o que é um curso de publicidade, o que é a profissão de publicidade, quer ser publicitário? Então é melhor ele se informar. E é comum, você pode pegar numa matéria, a moça bateu o carro na rua. A televisão vai lá e diz assim, a senhora, aí aparece lá, Dona Carla Fonseca, publicitária. Aí o outro foi no açougue, a carne estava alta, não sei o que. O nome do senhor? João de Matos. Profissão, publicitário. Tá cheio de publicitário no mundo. Tá cheio de publicitário. Mais perguntas, gente. A Júlia Lins, do Interlagos. Dentro do curso, o aluno já começa a criar campanhas. No último ano, precisa apresentar o trabalho de conclusão de curso? Na prática, funciona? Vamos, professor. Sim. Ó, professor. Sim. Faz parte, no TCC, que é o final do curso. Nesse momento, você vai usar todas as disciplinas, né? Trabalho de conclusão de curso. Trabalho de conclusão de curso, exato. Todas as disciplinas que você foi aprendendo ao longo do curso. Então, ali você vai usar o planejamento, você vai usar mídia, você vai usar comunicação no espectro mais amplo também, com o interior, com a parte interna da empresa, e vai tentar juntar tudo isso em um plano que gere um posicionamento de mercado para o cliente que você está atendendo e que a partir desse posicionamento gere insights para que a parte da criação desenvolva a campanha, né? E eu acho que uma coisa muito importante, pelo menos quando eu me formei, é realmente aprender a trabalhar em equipe. Que você não faz nada, ninguém faz nada sozinho numa agência. Eu acho que o TCC ajuda muito isso. Muito. Né? Eu acho que você começa a trabalhar, você começa a saber que cada um vai ter que fazer uma parte, vai ter que fazer. Então, Júlia Lins, olha, funciona na prática realmente. Acho que isso ajuda muito, né? Sim. Outra pergunta, gente, do Júnior Lima, Jardim Independência. Cantor? O nome dele era Júnior Lima? Não, Se vier uma pergunta da Sandy na sequência... Vamos ver. É o irmão. As empresas têm consciência da importância de investir em publicidade ou ainda há resistência? Eu acho que tem resistência e eu acho que o maior problema é que eles esquecem de colocar na conta na hora de fazer o orçamento para começar um negócio, entendeu? Chega isso tudo? Eu acho que ele sabe que ele tem que alugar uma casa, que ele tem um escritório, que ele tem que contratar, pessoas, que ele tem que ter um estoque, se for uma empresa de distribuição de produtos.
mas eu acho que eles esquecem de colocar, muitos esquecem de colocar na conta o investimento em propaganda. Então acaba sempre sendo um tapa-buraco. Mas assim. o que ele está falando é uma verdade, mas é uma verdade parcial, né? Quer dizer, porque você vai ter muitas empresas, então, por exemplo, você já atende Ribeirão Shopping, por exemplo, não existe uma estrutura que possa chegar e falar, olha, não vou fazer publicidade ou qualquer comunicação. Depende muito do objetivo de mercado que o cliente tem, mas eu acho que o aspecto educacional e educativo mesmo para a relação com o cliente é cada vez mais importante. Porque o cliente, ele vai investir a partir do momento em que ele adquire confiança no seu trabalho. Se você vai lá, faz um primeiro trabalho e chega ali no objetivo claro que foi definido entre você e ele, você vai criando uma cumplicidade. No segundo trabalho, se você quiser propor um pouco mais de ousadia e ele percebe, poxa, mas no primeiro trabalho ele falou que por ali foi e funcionou. Mas também que é o resultado imediatista, não é? Não dá. Você tem que ter um tempo, né? Isso vai da maturidade do cliente. Então, assim, são raros os clientes que você valoriza investimento maior numa foto para ela ficar melhor, que valoriza o investimento maior num filme para ele ficar melhor. Por quê? Porque a gente está num mercado que você tem hoje uma mídia teoricamente não tão alta como o de São Paulo, então faz um comparativo, bom, se eu invisto menos em mídia, eu não vou poder investir mais em produção. Isso é um grande erro. Então, acontece o que a gente já vê na maioria das vezes aqui em Ribeirão Preto. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa... É questão cultural. Nós vamos continuar falando no próximo bloco, tá bom? Daqui a pouquinho. Agora, eu quero pedir a sua atenção para as vagas de emprego que nós separamos para você. Assistente administrativo, atendente de lanchonete, auxiliar de crédito, fiscal de loja, operador de caixa. Se você quiser mais informações, é só entrar no site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais publicitários e você pode continuar fazendo perguntas. Um abraço, até daqui a pouco. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Oi, nós estamos de volta aqui ao nosso programa e teve muito papo aqui durante o intervalo também. Como é que a gente vai dar conta de falar tudo que a gente tem que falar, não é isso? Mais esse bloco aqui e contando, é claro, com as suas perguntas também. Gente, vamos lá falar de uma coisa que é interessante, que é salário, né? Todo mundo quer saber, eu vou ser publicitário, eu vou ganhar quanto, né? Qual que está o piso hoje? O piso da categoria... Regulamentado, qual que é? Tem os acordos entre o sindicato das agências de propaganda, quem é sindicalizado, junto com os sindicatos publicitários.
e trabalhadores em empresas de propaganda. Outras empresas seguem pela Associação Comercial de Ribeirão Preto. Eu não sei o qual vocês seguem, mas lá na Diálogo é pelo Sindicato das Agências de Propaganda da cidade de São Paulo, junto com os sindicatos publicitários. Mas quanto que está hoje a regulamentação? O piso é R$ 1.300, com mais vale transporte, vale refeição e bônus todo ano em cada dissídio, que é a partir do dia 1º de abril. Está em média nisso aí, para quem está iniciando, né, em todas as agências? Quem está iniciando, sim. E aí depois? É que assim, por exemplo, na alta, né, a gente tem hoje um turnover, que é o tempo de permanência das pessoas dentro da agência, de uma média de 4 anos. Nós temos gente lá, a agência tem 10, nós temos a gente com 8 anos. Então esses salários acabam aumentando. Então você tem médias aí de redatores, diretores de arte, com muita qualificação, que vem geralmente de fora ou daqui, que pode estar em torno de 5 a 8 mil reais, é uma coisa nesse sentido, mas com muita qualificação, sênior, que faz o trabalho de 2, 3 pessoas, assim, que é exatamente isso, a gente tem que qualificar a mão de obra. Então a publicidade vai muito do sentido, se o cara está respondendo, o cara está resolvendo o problema, está fazendo o dono da agência, vamos dizer, jogar golfe com o cliente para poder, em vez de ficar lá dentro, faturar mais, esse cara tem um valor inestimável. Isso no interior, então, né, isso, gente? Da capital, isso e a gente também alcança. Olha, a capital é mais alto. Não está muito. O piso é outro. O piso é outro. Mas essa realidade é a mesma. A produtividade, a realidade é a mesma. Você tem salários em São Paulo de redatores que chegam a 150 mil reais, 120 mil reais. Isso mudou muito, porque é o que a gente estava falando. Hoje você não tem mais televisão, rádio e outdoor. Você tem um monte de mídia que você tem que estar especializado em tudo. Depende do que ele está rendendo. Acho que a grande frase é o que o Zé falou. É resolver problema. Resolver o problema. Tem que entrar numa agência para resolver problema. Você tem que procurar um trabalho e não um emprego. Eu costumo dizer que a gente não tem um cofre que a gente fala, vamos te pagar tanto. Não, é aquela coisa, você vende almoço para pagar a janta no bom sentido. Então você tem que fazer a gente girar a roda para você faturar e você conseguir pagar melhores salários. Então, quanto menos pessoas você tiver preparadas, você consegue dividir um bolo maior, né? Dizer, mais gente preparada. Mas tem que estar preparado. Isso desde o início. Então, para você pagar 1.300 para um cara que está começando hoje, você tem muita gente querendo ganhar nada para poder entrar no mercado do trabalho. Significa fazer a faculdade e continuar estudando. Não, é fazer a faculdade. Sim. O cara, de repente, não é só a faculdade. O cara pode ter um talento de outras áreas fazer. A mulher que serve o café na Diálogo está lá há 30 anos. 30 anos, a mulher que serve o café lá. Eu pergunto para ela... Sabe de tudo, né? Eu pergunto coisas para ela, porque eu falo para ela, dona Irene, se a senhora for fazer café e ficar servindo aqui, não serve. Eu quero saber a sua opinião sobre o produto tal, o cor de cabelo de não sei quem. Mas ela é consumidora. Né? Ela é consumidora. Ela é consumidora. E sabe aonde está trabalhando. Se entender como consumidor também é muito importante para essa área. Você colocar, né, como consumidor. Você conseguir ali entender as coisas. Eu compraria aquilo daquela forma. Se relacionar com as marcas, se apaixonar por marcas, ou entender como determinadas marcas mexem com o nosso emocional, enquanto pessoa que está lá em casa usando o produto, ou que está usufruindo de um serviço, de uma prestação, seja o que for. Essa questão ela é fundamental para o profissional de comunicação. Ele ter conseguir essa empatia, de trocar de lugar, de entender como que a mensagem é recebida quando a pessoa está do outro lado. Que hoje eu acho que isso é uma coisa muito mais fácil, mas ao mesmo tempo perigosa, né? Com as redes sociais, com a internet. Antes, a publicidade era unilateral. Tinha um anúncio na televisão, quem que ia pegar um telefone para ligar para um saque de alguma empresa para reclamar? É muito difícil. Hoje as pessoas têm prazer em reclamar no Facebook, sites, por exemplo. Inclusive, que na verdade existem para isso. Né? Histórias Mas hoje, por exemplo, onde que pode se trabalhar um publicitário? Numa agência de publicidade. Pode. Lá ele pode ser redator, ele pode ser criador, ele pode ser mais o quê? Mídia, atendimento, planejamento. Mídia é quem escolhe. Criadores são o redator e o diretor de arte. Esses dois formam a criação. Os dois criação em si, né? Você pode ter processo aí você também, aí você vai ter o planejamento, que vai fazer a ligação entre criação, a mídia e o atendimento. O planejamento é esse núcleo central que reúne essas três disciplinas de uma forma mais buscando a geração de insights interessantes para o cliente criar valor para a marca dele. E aí volta na questão da confiança. À medida que você vai conseguindo criar valor para essa marca, o cliente vai entendendo a necessidade do trabalho de uma agência de propaganda. E à medida que você, profissional, faz isso,
o salário também vai melhorando. Então, sim. Aí chegou uma pergunta aqui, porque eu acho que é uma outra área importante, como vocês disseram, para se trabalhar também. Como você analisa a publicidade na internet? Divulgar produtos e empresas nas redes sociais atrapalha o trabalho das agências de publicidade? Não, posso falar para você? Porque hoje tem muita gente fazendo isso. Antes era só agência, como você disse. Só a agência fazia e colocava ou na TV, ou na revista, ou no jornal, ou no rádio. Não é isso? Hoje a gente tem muita gente fazendo o trabalho de agência, ou seja, não é fazendo o trabalho de agência, mas o próprio dono do produto vai lá e coloca o produto dele. Essa especialização é uma coisa que acontece há anos. Se olhar lá atrás, as fotografias há 35 anos atrás, a gente fazia dentro da agência. Tinha um ou outro fotógrafo, um trabalho especializado ou não, alguma coisa nesse sentido. Hoje, a exigência, se você não tiver o cara para fazer a foto, pela exigência do produto final. Agora, esse negócio que você perguntou, alguém mas perguntou da internet. sobre a internet, eu acho um barato, que a coisa mais legal que tem no mundo é você chegar no cliente, ele vira e fala assim, quero entrar no Facebook. Quero entrar no Facebook. Então eu quero um marketing viral. Eu quero um marketing viral. Eu chego pro cara e falo assim, você está preparado para levar pau? Porque para entrar no Facebook, você tem que estar com a sua casa muito bem arrumadinha. Mas vamos responder aqui para Patrícia Lemos, da City. A internet hoje está ajudando as agências ou está atrapalhando? Deixa eu responder que a gente tem um buzz que é muito importante, que foi a paçoquita cremosa. Foi o maior buzz dos últimos 5 anos da internet. E foi assim, nós postamos um material, o produto não estava na loja, ainda à venda no Brasil todo. Do dia para a noite, 1.800 retornos chegaram para nós. Acabou virando um buzz muito grande, com quase 10 milhões de mídia espontânea. Como é que você explica isso? Explica assim, nós acertamos o nicho e depois a comunicação desse nicho, tanto é que nós fizemos uma caça ao tesouro, onde as pessoas tinham que fotografar ela comprando produto na Bahia e tal, e mandavam fotos. Chegaram milhares de fotos. Com isso, ajudou a gente muito, porque a gente fazia um marketing vivo, ou seja, a gente viu que o ansejo, o desejo daquelas pessoas que queriam consumir e fazia o marketing. Então hoje o grande lance, a grande busca é você conseguir um viral para depois expandir para as outras mídias, que é televisão, rádio, está acontecendo muito isso. É difícil acertar um viral? É muito difícil, mas é uma busca que acho que vai ser o grande santo grau aí da W3, por exemplo, né, a gente tem um case interessante que a Skol está regionalizando a comunicação dela. E a gente foi escolhido para fazer essa regionalização aqui na nossa região. E aí você percebe o quanto que o Facebook e outras mídias sociais são interessantes para o desenvolvimento da regionalização. É uma ferramenta fantástica. Legal. Então, nesse aspecto, ele é muito positiva para a agência. João Paulo, o nosso tempo, João Paulo do Jardim Botânico também ligou aqui e tem outras perguntas que eles falaram para a gente que estão chegando. Se chegarem mais perguntas, nós vamos mandar para vocês depois por e-mail, tá bom? E vocês respondam para a gente depois responder para eles também. Tudo bem. Mas não dá tempo, pelo menos mais uma. Na hora de anunciar, como o publicitário orienta seu cliente para anunciar no veículo X ou Y? Qual o critério? Pesquisa, João Paulo Oliveira, do Jardim Botânico. Gente, eu só quero dar mais uma informação aqui de que para quem quer fazer faculdade ou pensa em fazer, Ribeirão Preto, os valores variam de R$ 750 a R$ 900 a mensalidade e o curso dura 4 anos, ok? Muito obrigada a vocês, tá bom? Se eu soubesse que vocês eram tão bons de papo assim, né? A gente teria que fazer mais, vamos fazer mais programas depois. Não, mas aproveita a audiência, tá fica aí daqui a pouco às 10h30, que tem meu programa. Olha, tá aproveitando, tá vendo? Vai pegar a gente aqui, ó. Pega a audiência alta aí, 10h30 eu entro aí. Que legal. Muito obrigada a todos vocês, ok? Obrigado. Sucesso em todos vocês lá e sabendo que a gente aqui no interior tem agências tão boas quanto nas capitais, isso é muito importante. Parabéns a vocês. Nós vamos agora, então, para mais vagas de emprego que nós separamos para você. Auxiliar de linha de produção, lavador de veículos, preparador físico, técnico em segurança do trabalho, vendedor. Para mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Não saia daí, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar de geração Y, geração Z e por aí vai. Muita história pra contar, muita coisa pra levar.
o primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E nós voltamos ao programa de hoje, agora para falar de um assunto muito interessante, que é um desafio. Você já ouviu falar em geração X, geração Y, geração Z, que agora também tem? Por isso, nós estamos aqui com a Milene Fácil, que é consultora de RH e vai poder esclarecer um pouquinho para a gente. E antes de nós perguntarmos aqui, começarmos com as nossas perguntas, eu quero ouvir as perguntas que vieram das ruas. Solta a primeira. Qual a diferença entre as gerações X, Y e Z? Já era a nossa pergunta aqui, mas vamos lá. É o que todo mundo quer saber, né? Bom, a geração X, Y e Z, cada uma tem a sua característica, né? A geração X surgiu no início dos anos 60 e é uma geração que foi muito impactada pela globalização. Então, é uma geração que já começou um processo de questionamento com os valores mais antigos e que desenvolveu um espírito mais empreendedor por causa disso, né? A geração Y é a geração que se chama geração do milênio, a geração da tecnologia. A geração que já conheceu a tecnologia, introduziu a tecnologia na sua vida. E a geração Z é a que está chegando aí agora. Então, né? vamos lá. Geração X é mais ou menos a turma dos 40 anos. 40, a turma dos 40, acima 50, dos 40, 50 anos. Isso. A geração Y é o quê? A geração Y do final dos anos 80... Então, é o pessoal que está aí com seus 25, 28 anos, até mais ou menos. 30 anos também. Até 30 e a Z é o pessoal que agora... É o pessoal do novo século, né? Do ano 2000, o pessoal que está agora completando seus 18 anos. Qual a diferença que, no caso, os analistas veem, né, como sendo maior aqui entre eles? Bom, a geração Y e a geração Z, elas foram muito impactadas pela tecnologia, muito mais do que a geração X. Então, a grande diferença na geração Y e na geração Z é a multitarefa, são aquelas pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e que têm na tecnologia como se fosse uma extensão do seu corpo. Então, elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Elas são muito conectadas, é uma conectividade total o tempo todo. E que a geração X às vezes não entende muito. E que a geração X às vezes não entende muito porque ela tomou contato com isso já quase adulta. Ela precisou aprender, né? E a geração Y e Z não, isso já é natural deles. Vamos agora a mais uma pergunta das ruas. Como o conflito de gerações pode ser administrado dentro de uma empresa? Como é que é? Um desafio, né? É um grande desafio. Que os chefes, na maioria das vezes, são aí da geração X. Estão administrando gente da Y e da Z. Como é que faz? Exatamente. O grande desafio das empresas é fazer com que essas gerações convivam de forma que todas ganhem, né? O que eu costumo ver aí no mercado é que a maioria das empresas prefere contratar as pessoas mais jovens,
Só que quando elas chegam na empresa com as suas ideias questionadoras, com a sua rapidez, porque elas querem tudo muito rápido, a empresa não sabe como lidar. E aí coloca os X, ou até os baby boomers, que são os mais velhos, como chefes dessa moçada e fala assim, olha, pelo amor de Deus, dá uma segurada aí nesses meninos porque eu não estou dando conta. Qual que é a saída para melhorar? A empresa, ela precisa diversificar nas contratações, ela precisa contratar pessoas de várias idades, ela precisa montar os departamentos com pessoas com pensamentos diferentes, de mundos diferentes, de épocas diferentes, porque os baby boomers, os X, são ótimos mentores. Eles ensinam muito, eles têm muita experiência. E os jovens vêm com o espírito crítico, eles querem saber tudo por quê, se as coisas não estão do jeito que eles acham que é o certo, eles querem mudar. E eles são vistos como indisciplinados também, e que não respeitam a hierarquia. Como é que lida com isso? E desleais, que é uma coisa que eu acho assim, que não é muito correto atribuir, mas que o mercado tem chamado de desleais, porque na verdade eles não ficam muito tempo nas empresas. Então, e isso, o mercado vê dessa forma, você vê como? Eu acho que vai depender muito do quanto as empresas estiverem capazes de dar a esses jovens os desafios que eles estão buscando. Hoje a gente tem empresas como a Google, por exemplo, que é totalmente voltada para esse grupo, né? Então, eles praticam benefícios diferentes, eles têm flexibilidade. Mas empresas normais, empresas que a grande maioria não é como no Google, Facebook e tudo mais. Como é que essas empresas podem lidar? Fala uma dica aí para elas lidarem bem com essa geração mais nova. O que eu tenho visto é as empresas adequarem seus planos de benefícios, por exemplo, introduzindo benefícios que sejam mais interessantes para esses jovens, colocá-los em atividades de projetos, por exemplo, onde eles vão poder fazer coisas novas e criar coisas novas, colocando junto com pessoas mais experientes, mas capazes e com abertura suficiente para se relacionar de uma maneira produtiva com essas pessoas, treinando os seus líderes, porque a função da liderança aí é fundamental na comunicação com essa geração. Então tem muitas coisas que a empresa pode fazer e tem feito. Solta pra gente então mais uma pergunta. O que podemos esperar da próxima geração? A próxima ou a atual? Aqui está entrando no mercado agora que é a geração Z, né? É a geração que vai ser mais contestadora, é a geração que mais vai dar trabalho para as empresas, né? As empresas vão ter que se adaptar a essa nova maneira de relacionamento. Essa geração é a geração dos conectados o tempo todo, então você vai ter que dar espaço para essas pessoas. Então, o que a gente pode esperar deles? Muita mudança, se as empresas e as pessoas estiverem predispostas a isso. Mas na prática, Milene, o que a empresa pode fazer? Você falou, olha, dá liberdade para eles, significa, vamos deixar a turma no Facebook, dá liberdade para eles, vamos deixar a turma no computador, vamos deixar a turma no celular. É isso a liberdade? Eu acho que é um pouco isso. É um pouco isso, sim. A gente vê empresas hoje, inclusive, no caminho oposto. Bloqueando internet, mas eles... Porque há pesquisas, inclusive, que de 8 horas de trabalho, tem gente que fica ali 3 horas, somados os minutos que fica disperso, tem gente que chega 3 horas fora do trabalho. Fora do trabalho. Né? Como é que as empresas vão conseguir produtividade com esses funcionários trabalhando menos? Exatamente. Por isso, eles produzem muito mais em menos tempo com toda essa tecnologia e essa conectividade que então, eles mesmo têm. assim, é isso que se acredita. Assim, tá, agora como que uma outra coisa é que se fala da questão da hierarquia, né? Dá para deixar com que eles sejam criativos, dar espaço para eles, mas ensinar ou tentar enquadrar um pouquinho? Dá. Essa seria a saída? Um pouquinho, como você disse, né? Esse esforço de enquadramento tem que ser o mínimo necessário para eles se adequarem às regras e às normas que a empresa tem, né? Porque você também não pode permitir certas coisas. Mas é um esforço mínimo realmente, você tem que dar espaço para eles criarem
Eu digo isso porque eu vivi essa experiência de gerenciar uma equipe só de geração Y. E quando você permite que eles tenham a autonomia de fazer as coisas da forma como eles acham que tem que fazer, assumindo a consequência pelas coisas, o resultado é muito melhor. Então a liderança tem que estar sensível para isso, sim, e esses meninos vão precisar de um pouco mais de liberdade do que as empresas estão permitindo A hoje. dica, então, na prática, é fazer com que a decisão não seja simplesmente GA, né? Goela abaixo. De forma alguma. Mas que os chame para participar daquela decisão. Não que eles vão decidir, mas que converse com eles antes de decidir. Sim, eles compartilham tudo, né? A vida deles é compartilhada, então Sim. eles também Não, esperam... Eles se expõem muito. Eles esperam isso. muito e eles esperam isso. Então não adianta impor as coisas para eles sem que eles entendam o significado disso, que significado isso tem para eles, e sem que você dê autonomia para eles tentarem fazer da maneira que eles querem. Por mais que te doa, você tem que deixar. Outra coisa também como você falou, eles são imediatistas, né? É a geração miojo, né? Instantâneo, né? Já entra de manhã na empresa como vendedor e à tarde já quer ser gerente, não é? Como lidar com essa pressa que eles têm? Olha, é difícil, viu, Silvana? Porque isso é algo que é da natureza deles. E para eles se adaptarem à empresa, eles vão ter que esperar. Porém, o que a gente tem visto é que eles não esperam, não. Então, eles têm que encontrar na empresa algo que os motive. E, normalmente, o que os motiva é os desafios que eles vão encontrar lá. A gente trabalha, e eu também estou dentro das empresas, ou fazendo palestras, ou fazendo alguma consultoria, o que a gente ouve muito dos empresários, o fulano, a fulana saiu daqui para ganhar mais R$100 ali, R$200 ali, né, achando que estava fazendo uma bela mudança, e que muitas vezes a gente vai conversar com esse jovem, o jovem fala que não estava sendo reconhecido, né? O que essa geração também está sofrendo dessa carência, da falta de reconhecimento? Necessita mais isso do que antes, do que a geração anterior? Eu acho que o que eles têm hoje, Silvana, até quando a gente vê esses meninos no Facebook, compartilhando a vida deles, eles têm uma necessidade grande de de estar em evidência, né? Isso também é algo que eles gostam, de contar a vida, de estar em evidência. E como as coisas para eles são muito rápidas, eles não veem que eles vão ter que fazer uma carreira dentro da empresa. Então, você pode ter carreiras em Y, você pode ter líderes de projeto, você pode ter alternativas de crescimento profissional para eles, que não necessariamente aquela já estruturada que a empresa tem, para que eles se sintam sempre desafiados e com a percepção de progressão. E algumas vezes é salário, mas em outras vezes, no caso dessa geração, também tem essa coisa de se identificar com aquela empresa, né? De estar mostrando que pode fazer alguma coisa diferente na empresa também, né? Tem. E a gente percebe que salário realmente é uma das coisas que está em último lugar para eles. Salário não é o que eles colocam em primeiro nem em segundo lugar. Eles querem ter prazer. Eles querem ter prazer, eles querem ter flexibilidade, eles querem ter qualidade de vida, eles querem ter desafios. E aí o salário, ele acaba ocupando um lugar menos prioritário. E se fizer tudo e mesmo assim não conseguir segurá-lo, deixa quebrar a cara que vai voltar. Ele vai crescer, ele vai aprender. É igual pai e mãe nessa hora, né? Exatamente. Ajuda. Tem uma hora que você tem que deixar crescer e voltar. É isso. Milene, olha, muito obrigada pela entrevista, ok? E a gente espera aí que, se você é empresário e está lidando, né, com geração X, Y, Z e tudo mais, que você, X não, né? Porque X já somos nós ali, Y, Z, né? E tem também a geração nem, né? Que não gosta, que não quer nem trabalhar e nem estudar, já é mais um desafio aí para os pais, no caso, né? Mas que a gente tem aqui nesse bate-papo aqui, auxiliado um pouquinho mais você, tanto você quanto empresário, você que é dessas gerações, não é isso? Ou você que é pai e mãe e está tentando também auxiliar os seus filhos. Um grande abraço para você e até o próximo programa, com certeza.